sejam todos bem-vindos ao Clube Cinema, aqui na TVC, o seu encontro semanal com a sétima arte. Eu sou Daniel Herculano e toda semana nós vamos estar batendo um papo descontraído com convidados cinematográficos. Hoje, o nosso primeiro convidado é um grande amigo, cineasta, Halder Gomes. Tudo bem, Halder? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Em algum momento do dia, tudo beleza, graças a Deus e tudo. Tá certo. Halder, é o seguinte, antes de começar o nosso papo, eu queria deixar registrado que aqui nos estúdios da TVC, nós estamos fazendo a gravação cumprindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia. Halder, é o seguinte, você já foi figurante, você é diretor, roteirista, produtor, montador, artista plástico, lutador de taekwondo. Meu amigo, o que é que você não foi na vida? Conte aí pra gente. Rapaz, surfista também, sou torcedor do Fortaleza. E já trabalhei num monte de outras coisas aleatórias ao longo da vida. Ficava desenrolado, né? Halder, muita gente te conhece depois do boom do Cine Hollywood em 2012, 2013, né? Mas antes disso você percorreu um caminho árduo, né? Você batalhou para chegar ali naquele momento de sucesso, né? Você começou, por exemplo, fazendo filmes independentes, né? Tem o Sunderland Hate, que você fez em 2004, né? 8, 9 anos antes do sucesso do Cine Hollywood, que você fez com suas economias, que você juntou, você foi atrás, você trouxe gente de fora, né, dos Estados Unidos para fazer, a Cynthia Rothrock veio filmar aqui. Conta um pouquinho daquela época, como foi para você fazer o cinema, digamos assim, desbravar o cinema aqui no Ceará naquela época. Foi um grande desafio porque foi meu primeiro filme, né? Eu comecei com um longa-metragem cheio de desafios, na época filmado em película, tudo era mais caro e mais complexo. Uma história que acontecia no Ceará, em Los Angeles, falado em inglês, com atores de fora, com cenas de ação, cenas de luta. Era um olhar embrião mais antecipado e até, diria, visionário do que viria a ser mais na frente o cinema de ação e de gênero aqui no Brasil. Porque até então ninguém falava em fazer filme de luta no Brasil, ninguém falava em fazer filme que tivesse ação toda. A gente tinha uma linha de cinema que passava muito à margem disso. Então ele foi ousado, desbravador, inovador, audacioso, dentro de todas as suas limitações orçamentárias que eu tive, mas um filme que cumpriu o seu papel do que ele se propunha e de um grande desafio para mim, como um grande aprendizado de cinema na prática. Nós do Clube Cinema, né, eu, Daniel Herculano, por exemplo, sou colecionador de filmes, mídia física, né? E, por exemplo, adoraria ter o seu primeiro filme em mídia física. Isso é possível? Você pretende ainda ter esse lançamento do Sunderland Hate? O que é que você pode dizer sobre isso? Que é um filme até que as pessoas precisam descobrir, né, também. Sim. Ele foi lançado em DVD na época, mas tem uma questão que hoje, infelizmente, eu não posso mais ir à frente com o filme do ponto de vista técnico, porque na época eu rodei em Super 16, em película, mas eu finalizei em beta digital, que era a maior resolução que existia na época de mídias que não eram em película. E depois veio o HD. Então, hoje o mercado ele só compra conteúdos que sejam em HD e o filme não está em HD. E não tenho mais como eu fazer uma telecinagem da película para o HD, porque com o tempo o negativo se deteriorou, parte se perdeu, e uma restauração disso aí custaria uma fortuna que não viabilizaria um relançamento do filme. Então ficou para quem tem o DVD do que era a época, o VHS, que é como ele foi lançado, né? E o que corre nas plataformas piratas e YouTube da vida, imagino. Então, assim, não teremos outros lançamentos do filme, infelizmente. A gente pode falar também agora um pouco dos curtas-metragens, né? Você percorreu aí o mundo inteiro com 2 curtas, né? Principalmente o Cine Hollywood, O Artista contra o Cabo do Mal, é assim mesmo que se fala, gente, O Artista contra o Cabo do Mal, né? Isso aí. Em 2004, né? E depois fez o Loucos de Futebol. Fala um pouquinho desse
percurso de curta que você fez, né? Primeiro com o Cine Hollywood, né? Que foi a base do longa. E depois do Loucos de Futebol. Inclusive, eu cansei de te ver entrando e saindo do estádio com a câmera na mão. Uma loucura, macho, aquilo ali naquela época. Lotado. Castelão PV. Inclusive no Loucos de Futebol, eu fiz imagens naquele jogo antológico Fortaleza e São Paulo, que eu acho que tinha mais de 80 mil torcedores naquele dia no Castelão, 1-0 Fortaleza, gol do Clodoaldo, Rogério Ceni era o goleiro. Sim. É um jogo que foi 3 horas da tarde, um inferno naquele jogo, naquele horário, mas é um jogo clássico, memorável, a gente tem imagens dele do Castelão naquele dia. Os curtas-metragens foram uma trajetória bem interessante, assim, para mim, porque a começar pelo Cine Hollywood, o Artista contra o Cabo do Mal, que esse curta, ele é o embrião que deu origem à saga do Francis Gleeson no Cine Hollywood, né? Ele é um pequeno recorte do que viria a ser o longa-metragem. E, para mim, ele foi um curta muito importante, porque não foi apenas o resultado que ele teve de festivais por onde ele andou, mas ele foi um grande precursor do que viria a ser todo esse movimento dessa comédia nossa, autêntica, sem filtro, do que é o nosso humor tradicional representado no cinema em forma de cearensidade. Porque ele é o primeiro filme cearense desprendido completamente de tentar falar sem sotaque, de tentar falar de uma forma muito polida, onde a gente apresenta ali um universo lúdico, feliz, apesar do que era viver no sertão naquela época, e ele faz outro caminho, desvia também de uma rota de onde nosso cinema estava indo para um lugar que não tinha sido observado ainda, né? E ele teve uma coisa interessante, é que ele se tornou um grande sucesso nas locadoras quando foi lançado, e isso impulsionou muito o desejo de fazer algo a mais, que se tornou o Cine Hollywood de longa-metragem. A gente pode lembrar também que o Cine Hollywood não se tornou só 2 longas-metragens, né? Ele se tornou uma série de sucesso também, né? Uma série de TV de sucesso, a gente pode falar aqui, sem problema algum, uma série de TV de sucesso na Rede Globo Televisão. Inclusive, você está trabalhando na 2ª temporada, né? A gente pode fazer esse interfere aqui um pouco para entrar no métier do Cine Hollywood. Você já pode começar a falar sobre quando conseguiu finalmente, né, depois de algumas tentativas do edital, para fazer o primeiro Cine Hollywood. Lembro muito bem dessa época, né? E você até me falou algumas vezes que cansava de ir lá para o café de uma locadora aqui perto para poder escrever e ir inscrevendo o roteiro em editais, né? Até que você finalmente conseguiu. Fala um pouco aí dessa passagem, né, do curta para o longa, que você conseguiu cristalizar, e depois disso a gente parte para o sucesso. É interessante, assim, o Cine Hollywood. Eu acho que ele é um case único no Brasil e raríssimo no mundo. Eu diria raro, que talvez seja até único, de um curta-metragem que virou um longa, que virou parte 2, que virou uma série de sucesso em TV aberta, que essa série entrou em horário nobre, e no ano seguinte entrou de novo em reprise em horário nobre e bateu o recorde anterior de audiência. Estamos filmando uma 2ª temporada. Então, é um caso muito, muito particular, né? Um case de sucesso bem interessante a ser estudado, que começa com um curta-metragem. Olha a importância do curta-metragem. Um exercício de linguagem, um exercício de tudo como aprendizado de outros experimentos, além da linguagem, de um experimento de mercado. Eu experimentei muito com curta-metragem o comportamento das pessoas em relação ao conteúdo, e percebi que ali existia algo em grande potencial para falar para um público muito maior. E isso foi a trajetória. Obviamente que não foi fácil. As pessoas imaginam, mas vez o Cine Hollywood foi um grande sucesso. O Cine Hollywood foi meu 4º filme longa-metragem. Então, eu venho de uma tradição de cinema independente, com muita ralação, com muito perrengue, com muito esforço, com muita dedicação, mas também com muita paixão, que isso imprime na tela. E o Cine Hollywood representa, simboliza muito esse desejo de contar uma história, e o cinema como essa representatividade dessa contação dessa história. E então o sucesso do Cine Hollywood é uma trajetória que representa ali um personagem, quase como um alter ego do Francis Gleeson, da minha trajetória também no cinema. E esse sucesso, obviamente, ocasionou toda essa repercussão, mas ele foi uma grande tentativa ali desse esforço representado também pela forma que foi feito, porque eu tentei 5 vezes o edital de baixo orçamento.
do Ministério da Cultura. Para quem não conhece, à época existia um edital do Ministério da Cultura chamado Edital de Baixo Orçamento para Filmes de Longa-Metragem. E desse edital, que dava possibilidades para filmes que não eram percebidos pelo mercado, assim foi Amarelo Manga, que ganhou esse prêmio, foi O Som ao Redor do Kleber Mendonça, também vem dessa premiação, e tantos outros filmes que não teriam chance mercadológica se não fosse através de um olhar isento de um edital, onde não estavam olhando apenas questões de mercado, e sim o que era o conteúdo. E o Cine Hollywood vem dessa levada, e foram 5 tentativas, 5 anos tentando esse concurso, até conseguir vencer e receber o recurso para filmar. Um recurso muito baixo, por sinal, mas era o que eu tinha, era o que era possível. Um recurso de 1 milhão, né, Raul, se não me engano? Um recurso de 1 milhão. Era 1 milhão com a cópia entregue ainda em película. Tinha que entregar a última cópia em película. Então era 1 milhão esticado, assim, até onde a baladeira podia ir, numa liga de soro. Imagina. Um mercado que faz filmes de baixo orçamento de 2, 3, 4, 5 milhões, né? Você fazer um filme de 1 milhão é algo realmente independente, né? Então, a partir disso, e um pouco antes disso, né, Raul, você fez junto com o Glauber, você fez um sucesso no cinema também, que foi As Filhas de Chico Xavier. Né? As Mães de Chico Xavier, perdão. As Mães de Chico Xavier, né? Você fez 2 anos antes, fez uma co-direção com ele, que foi um sucesso de bilheteria, né? Que meio que lastrou também a história de, olha, o Raul é um diretor de longas também, gente, né? Ele não faz só... porque os 2 curtas estavam ainda em voga, né, também. E a partir disso, não, ó. E aí você começou a escrever o Cine Hollywood em editais, até que você conseguiu fazer com que ele saísse do papel. E conta a história aí de como foi que tu decidiu legendar teu filme. Porque o Brasil recebeu esse filme legendado. Por quê? Eu sei, mas conte aí, por quê? O lance da legenda é porque quando eu escrevi esse roteiro, eu escrevi sabendo que estava fazendo uma obra completamente independente. Então, se é completamente independente, ela será completamente isenta de qualquer renúncia de autenticidade desse conteúdo que eu quero levar às telas. E, no caso, estamos falando de um filme rodado no Ceará, onde falamos do nosso querido, gostoso cearenseis. Então, para mim era muito importante que o filme fosse escrito e falado assim. E, obviamente, que isso criava muita rejeição das pessoas que liam, das pessoas que, eventualmente, poderiam pensar em distribuir o filme ou investir, porque sentiu, mas isso não é interessante, um filme falado assim, tudo isso. Poxa, mas os outros lugares também falam diferente, e a gente aceita. A gente aqui no Ceará não reclama de um filme espanhol, a gente não reclama de um filme inglês, a gente não reclama de um filme iraniano, a gente assiste, né? A legenda está aí para isso. Mas aconteceu uma coisa interessante, quando eu fui mostrar o filme, o primeiro corte para o Bruno Bailey, na Downtown Filmes, ele viu o filme, disse assim, cara, eu gostei demais, mas não entendi nada. Isso aí tá porra. aí ele falou... Aí eu postei um outro corte, legendei apenas as crianças, que as crianças falavam com a embocadura mais acelerada e tal, era mais difícil. Ele, rapaz, entendi agora as crianças, mas o resto eu não entendi. Dá para tu legendar tudo? Aí foi quando eu legendei tudo e eu percebi o quanto que a legenda foi importante e se incorporou à própria linguagem do filme, né? Estávamos ali diante de um filme, compreendendo que a gente tem uma forma muito particular de falar, e o Brasil olhando para um filme e entendendo que o Brasil tem suas diferenças representadas ali na sua questão linguística, onde cada estado do Nordeste tem seu sotaque próprio, tem suas palavras próprias, tem o seu vocabulário e tem sua, entre aspas, língua própria, né? Então, essa é a história da legenda e ficou um marco, né? É um marco na história do filme, é um marco até na história do cinema nacional, porque ele rompeu algumas outras barreiras inconscientemente. Quando eu legendei o filme, eu comecei a receber muitas mensagens de deficientes auditivos, agradecendo por ter lembrado deles. Assim, foi acidental, eu juro, eu não tinha essa intenção, mas fiquei muito feliz de saber que chegou num público que não era atendido. Essas pessoas falavam, cara, eu só ia ver filme estrangeiro porque tinha legenda, eu não conseguia ver os filmes nacionais. E isso provocou mudanças até mesmo no pensamento da Ancine de como os filmes nacionais deveriam ser. Dali para frente, começou a ter uma transformação onde os filmes nacionais tinham a obrigação de fazer legendas e audiodescrição em alguma das suas marchas finalizadas, para dar essa acessibilidade. É isso. Halder, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com nossa conversa aqui no Clube Cinema. Você está na TVC.
Voltamos com o Clube Cinema aqui na TVC. O nosso convidado da semana é Halder Gomes, cineasta cearense do grande sucesso Cine Hollywood. Halder, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, antes de voltar no intervalo, sobre a questão dos números da bilheteria que você já atingiu, né? Pelas minhas contas aqui, Cine 1, Cine 2, Parsas, né, que a gente vai já falar, As Mães de Chico Xavier e o Shaolin do Sertão, 3 milhões e meio de espectadores. Mas é muita coisa, é muita coisa. Tu consegue ter essa dimensão que tu atingiu mais ou menos no Ceará, 1 milhão de pessoas com teu cinema, fora o home video, né? Fora o streaming, que depois a gente vai falar um pouco. Sim. Mas assim, sair de casa, comprar um ingresso, né? E ir ao cinema ver 3 milhões e meio de pessoas no Brasil e 1 milhão de pessoas no Ceará. Fala um pouco disso. O que passa pela tua cabeça? É uma sensação muito gostosa porque eu consigo visualizar esses números assim, tentando materializar o que representa, contando em castelões lotados, sabe? Então, assim, a minha única forma de projetar e você entende a dimensão do que representa isso. Mas eu sei o que representa quando a pessoa decide ir ao cinema e escolher seu filme. Porque é um compromisso, é um evento. Você sair de casa, marcar uma hora, pegar o carro, pegar a fila, entrar aí para ver aquele filme específico quando tinha todos os outros, representa uma conquista muito gostosa de você celebrar que aquela pessoa comprometeu 2 horas do seu tempo só com a tela e toda uma trajetória para assistir a sua criação. Quando isso é projetado, multiplicado por 3 milhões, quase 3 milhões e meio de pessoas, é um sentimento muito bacana, porque no final das contas eu acho o cinema ainda a maior diversão, apesar de todas as outras novas que chegaram. Para mim, cinema é a maior diversão. Então, para mim, que sou realizador de raiz ali, que comecei com a película, ter esse sentimento que está mudando muito por conta da pandemia, a gente meio que perdeu isso, vamos tentar reconquistar, é algo que eu guardo com muito carinho. E a experiência de você presenciar uma sala lotada, vendo seu filme numa sessão de cinema, não tem nada igual. Isso é muito mais grandioso em termos de sentimento do que ver uma exibição na TV ou qualquer outra plataforma, porque realmente é como você ver um jogo no estádio. E um jogo no estádio, por mais que você não tenha um recurso dos cortes de câmeras para lá e para cá, mas é uma sensação que é indescritível e não tem nada igual, é única. Você está diante da história, né? Você está testemunhando a história, né? Logo na sua frente, né? É muito, muito interessante. E você falando essa questão aí de vislumbrar o cinema lotado, eu lembro muito bem que tanto no Cine 1 quanto no Cine 2 e no Shaolin também, eu acho, você visitava os cinemas, os Parsas também, né? Você visitava as sessões de cinema, né? Ia nos shoppings, ia nas salas de cinema, surpreendia o público, tinha aquele corpo a corpo, né? Você, os atores. Fala um pouco dessa sua até estratégia, né, para divulgar também o filme e incentivar que as pessoas tenham esse sentimento diferente, né, dentro daquela sessão. Porque quando a gente pensa em termos de divulgação, quando a gente está lançando um filme, digamos, que custou, sei lá, $1 milhão, tem um concorrente dali do lado que custou $100 milhões, né? Quando a gente está lançando esse filme, que nosso valor de lançamento representa, sei lá, o custo para lançar o filme inteiro, 2, 3 milhões, tem um outro ali, gringo, que custou 10 vezes mais. Então, teoricamente, do ponto de vista competitivo, você já está perdendo de 7-1. Eu tento reverter essa goleada de uma forma muito criativa, sendo um Vietcong no meio dessa coisa toda, né? Então, eu faço várias ações, mas não só por uma questão de marketing, mas por um sentimento mesmo de gratidão. Porque quem faz o sucesso é o público. O nosso trabalho é fazer o filme levar ao público e rezar para isso dar namoro. Você pode ser um pouco alcoviteiro nessa história, né? Então, eu gosto muito de ir aos cinemas, é uma tradição que eu faço desde a época do Área Q, quando a gente lançou, que eu fui produtor, de ir aos cinemas agradecer ao público por ter escolhido o nosso filme. E isso é muito importante, porque eu construo uma relação de parceria muito bacana com os gerentes dos cinemas. Então, eles já sabem quando vai ter lançamento, eu combino, eles sabem que eu vou chegar na sessão e quando passar o último trailer, eles vão parar o filme e eu vou entrar, eles acendem a luz e eu tenho 1 minuto para agradecer o público por ter ido escolher a sessão. E eu faço isso por 3 semanas, escolho um shopping, faço isso em todas as sessões, vou para outro
no outro dia eu faço em todas as sessões, vou para o interior fazer a mesma coisa em todas as sessões, e assim eu posso agradecer pessoalmente o público que prestigia a gente. Isso, eu diria, eu não sei se é raro ou se é único, eu desconheço alguém que faz, mas eu gostaria muito que as pessoas fizessem mais isso, que os realizadores fizessem mais isso, que se aproximassem mais com quem ele busca falar. E isso eu faço a cada filme que eu lance, é muito gostoso esse carinho do público. Eu vi isso acontecer recentemente, não é coisa antiga não, eu vi isso acontecer recentemente em alguns filmes da Marvel. Os caras iam nos cinemas, surpreendiam o público realmente, né? As luzes se acendiam e estava ali o Chris Pratt depois do Guardiões da Galáxia, enfim. As pessoas meio que iam fazer não só o agradecimento, como você fala, mas também tem a questão do marketing do filme, né? Mas é muito, muito legal perceber isso da sua parte, que não é só uma questão de divulgação, mas uma questão de agradecimento também, né? Porque, como a gente até contou aqui, é muita gente, mas 3 milhões e meio de ingressos, né? A gente... recentemente, é difícil até a gente enumerar, talvez, diretores, cineastas que possam ter algo parecido. A gente tem estrelas, como a gente tem os filmes de comédia nacional, que tem sequências, né, de Pernas pro Ar, o próprio Minha Mãe é uma Peça, do nosso saudoso Paulo Gustavo. Mas diretores, né, a gente tem... Acho que você está numa seleta classe aí de diretores. Eu queria lembrar aos telespectadores da TVC que o Clube Cinema é um patrocínio, um apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Tá? Receba mensalmente na sua casa uma caixa com camisetas exclusivas, filmes e livros. Tá? Para ter mais informações, acesse clubebox.com ou o Instagram, @clubeboxbrasil. Inclusive, o Halder foi convidado já do Clube Box para fazer... postal autografado do Cine Hollywood, já foi convidado para fazer, para falar sobre cinema nacional um pouco no Dia do Cinema Nacional, né? E assim, eu acho interessante, Aldo, a gente colocar isso também, que o Clube Box aqui do Ceará, ele gosta da mídia física, né? Ele apoia a mídia física, isso que eu acho legal. Você que também tem mídia física em casa, né? Eu que tenho mídia física em casa, é uma coisa muito interessante você ter o filme, você poder escolher o filme e colocar o filme na hora que quiser. Bom, Raul, voltando... Eu tenho demais mídia física, eu compro até hoje, cara, porque uma coisa que eu gosto muito é de ter... É meu o filme. Se os ETs acabarem com as nuvens, eu tenho o filme, eu continuo vendo. E outra coisa também, às vezes eu coloco minha lista no stream, da minha wishlist que eu quero ver e tudo, mas quando eu dou fé, chego lá, tiraram. Saiu de cartaz. Eu arriego, não vi nada, nem consegui ver, então eu gosto ainda de ter. Eu sou desse, então a galera do Clube Box aí tá fazendo a coisa certa. Tem a mídia física também. Mídia física. E tem aquela... seja seu, seja seu. Tem a que tá ali na prateleira direitinho, né? E tem aquela coisa. E se você tivesse a internet no dia, você vai fazer o quê? Como é que você vai ver o filme? Pois é. Né? Nem você olhar a caixa, olhar a capa do DVD, mas é muito bom. Bom, existe uma geração nossa saudosa que eu acho que vai durar muito tempo ainda. Então, vida longa ao Clube Box, enquanto tiver essas pessoas aí que são aficionadas pela mídia física, que essa tradição continue, Isso, né? Exatamente. Porque não quer dizer que o filme está digital, que você imagina agora que está tudo digitalizado, perdeu a importância o quadro que está no museu original. Não. Está lá, você tem que ter o físico, é importante. Inclusive, Raul, eu acho legal dizer isso, por exemplo, existe o DVD e o Blu-ray, né? Quando geralmente eu compro um Blu-ray novo de um filme, ou recebo de alguma forma, e digamos assim, ele está substituindo o DVD na minha prateleira, o que é que eu faço? Eu pego esse DVD e passo para uma pessoa que não tem aquele filme, para que o filme perdure, né? Para que essa pessoa conheça o filme, né? Eu acho legal que a gente possa fazer isso. Nós que somos amantes do cinema, que somos da época da locadora, né, Raul? Gostávamos de ir para a locadora, pegar no filme, alugar, devolver rebobinado, né? Nessa época a galera não sabe o que é isso direito, tá? Mas é interessante a gente pontuar isso. Vida longa à mídia física. Halder. Que era um grande encontro social e a locadora. Sim. Isso acabou. Para mim foi uma perda muito grande, que uma das poucas coisas, eu saio muito pouco, e uma das coisas que eu primava muito, que eu ficava contando a hora para sair, era chegar ao fim de semana, ir para a locadora e ver a locadora cheia e falar sobre cinema. Para mim,
acabou uma forma de entretenimento que eu acho que devia continuar existindo. Não que o streaming seja super importante, maravilhoso, mas esse saudosismo, acho que faz muita falta para muita gente, para mim, inclusive. Ter tudo disponível seria o ideal. Coexistir, né? Coexistir. Né? Exatamente. Mas é isso. Halder, eu queria falar um pouquinho sobre... Você está aí com um fundo bem interessante, com pinturas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua faceta, que eu sei que durante a pandemia, inclusive eu vi um curta-metragem seu, que está online, está disponível, você pode até divulgar aí, exatamente que os personagens são pinturas. Né? Isso, Foi muito divertido. Fala um pouquinho da pintura, da importância da pintura para você, né? E se você utiliza isso nos seus filmes, né? Os storyboards, isso é importante para você durante as filmagens, né? No set de filmagem. Sim. E fala também um pouco desse curta-metragem, achei bem interessante. Desculpa, eu não lembro o nome, mas achei muito divertido. É o Call Stories. Ele tá no link da bio do meu Instagram. Meu Instagram é @haldergomes. E é um curta que eu fiz a convite do Kleber Mendonça. Ele me convidou por intermédio do Instituto Moreira Salles para fazer um curta-metragem que fosse qualquer coisa que eu quisesse falar, que fosse um retrato desse momento que estamos vivendo da pandemia e que fosse um recorte atual e que para o futuro fosse uma cápsula do tempo para que a gente pudesse assistir aquilo e entender o que foi que aconteceu e o que vivenciamos. E aí eu fiz esse curta com referência das minhas pinturas, e eu não quero dar spoiler, mas está lá no link da bio do Instagram, vocês podem ver, são 8 minutos, mas a pintura é o elemento dessa história, né? E claro, tem uma pitada de comédia também, uma comédia até mais picante também, para quem quiser ver. E a pintura representa para mim a minha maior paixão da vida, assim, porque eu me lembro desde pirralho, rabiscando, assistindo Daniel Azulay, tentando imitar os desenhos dele, desenhando sempre. Eu nunca parei de desenhar e pintar na vida. E de um tempo para cá, a pintura se tornou algo para mim muito importante, não só como uma terapia, mas como um exercício extremamente prazeroso da sua relação com o tempo e até mesmo de uma meditação, porque quando eu lutava, eu meditava muito lutando. Quando você está lutando, você não tem tempo para pensar em outra coisa a não ser na luta. E nesse mundo tão fragmentado, tão urgente, tudo você desfoca para se multiplicar em uma hiperatividade, e a pintura é a única coisa que eu mantenho um foco de meditação plena, onde quando eu estou pintando, nada atrapalha, nada muda meu foco. E eu uso a pintura muito como referência dos meus filmes. Todos os meus filmes têm um grande estudo de paleta de cores, todo um estudo da psicologia das cores em relação ao universo desses personagens, o que ele provoca em relação ao espectador. Então tem todo um trabalho de entendimento de paleta de cores para a questão do conceito de arte e da narrativa que estão em função da história. E isso eu uso muito esse recurso. E uso muito a pintura também como um grande aprendizado, de experimentar paleta, de experimentar cores. Isso tudo eu vou criando uma observação e esse aprendizado que eu levo isso quando a gente vai construir todo o desenho do filme. E é muito importante. E para mim é um grande exercício também de direção, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu visito muitos museus, é minha grande paixão visitar museu. E eu gosto muito de estudar os quadros em relação à luz, em relação à paleta de cores, em relação à perspectiva e os personagens. E uma coisa que eu faço muito é escolher algum quadro e dar ação para a cena. E imaginar que vida ganharia aquele quadro, o que é que aquelas pessoas pintadas falariam, que diálogos poderiam surgir. E esse é o meu maior exercício abstrato de direção. E eu faço isso muito nos museus. Às vezes fico 1 hora olhando um quadro, mas eu não estou olhando à toa. Eu estou imaginando todo um filme a partir da ação que eu dei para aqueles personagens. É uma coisa meio doida, mas é muito bom para mim como aprendizado. E, Halder, segura a onda aí sobre relação à arte, a museu, a pintura, que a gente daqui a pouco vai falar sobre um projeto bem especial para você que soma tudo isso, né? Mas antes de ir ao intervalo, o Clube Cinema quer dar uma dica para você, eu quero dar uma dica para você, sobre o nosso momento sustentabilidade, tá? A nossa dica de hoje, tá, é um filme que eu acredito que o Halder já viu, chamado Na Natureza Selvagem, tá? Na Natureza Selvagem, é um filme de 2007, tá? O Into the Wild, que tem a trilha sonora do Ed Vedder, que é dirigido pelo Sean Penn, tá? E que infelizmente não atingiu
o Oscar de melhor filme daquele ano. Infelizmente não foi indicado só melhor ator coadjuvante, melhor trilha sonora. E é o nosso momento de sustentabilidade do dia, tá? E a história é real, né? É, exatamente, com o apoio cultural da CAGES. Raul, esse filme aqui, A Natureza Selvagem, é uma digamos assim, ele é um filme que fala sobre uma jornada, né, de aventura, sobre o qual ele se envolve com a natureza, mas, na verdade, a maior jornada desse filme, Raul, que me faz chorar sempre que assiste, é da alma, né? É um filme que toca fundo a alma, né? Baseado na história real, como você falou, do Christopher McCandless, né? Que, ao invés de cursar a faculdade, ele doou o dinheiro para caridade e decidiu ir até o Alasca e viver uma parte da vida dele, podemos dizer assim, né? Sem dar muitos spoilers, junto com a natureza, né? Enfim, esse filme é um filme tocante para mim. É um filme que realmente todos deveriam assistir, sentir, escutar a trilha sonora, ver e rever. E esse filme está na minha prateleira. É um filme que, sem dúvida nenhuma, merece ser visto. Você já viu, obviamente, né, Raul? Já viu esse filme, claro. Já vi faz tempo, que eu vi no cinema, faz um tempão. 2007, né? Do Champagne. Nossa, formidável. Pessoal, nós vamos ao intervalo, tá? O Clube Cinema aqui na TVC volta já. Vamos conversar com Halder Gomes agora sobre as novidades. Vamos nessa. Voltamos com o Clube Cinema. Eu sou Daniel Herculano e você está na TVC. Antes de voltar a conversar com Halder, eu queria dar 3 noticiazinhas rápidas do cinema aqui para vocês, tá? O jornalista e crítico de cinema André Azen lança o livro Filmes que Marcaram a Cultura Pop, dos anos 70 a 90, em pré-venda no Catarse. A segunda notícia é, com Juliette Binoche, A Boa Esposa chega às plataformas digitais, para aluguel e venda. A última notícia é, a Classic Line lança a coleção dos primeiros anos dos filmes de Alfred Hitchcock, em 3 volumes. E, por favor, né, gente, mídia física em DVD, tá bom? Vamos nessa? Voltamos a conversar agora com o Halder Gomes, meu amigo Halder. A gente terminou o último bloco falando de arte, né? Falando da sua paixão pela arte, né? E eu queria que você falasse agora sobre um dos seus filmes que já está pronto, né? E está procurando, digamos assim, uma oportunidade de estrear. Eu acredito, eu já vou até jogar aqui para você a pergunta, eu acredito que seja um grande projeto pessoal seu e que talvez mereça até o circuito de festivais. Estamos falando de Vermelho Monet. Por favor, Halder, fale um pouco desse projeto. Esse é um projeto antigo que eu tinha, por toda essa paixão da relação à pintura, era um filme que era uma forma de transbordar esse sentimento que eu tenho pela arte, pela pintura especificamente. E a história que esse projeto começou em 2011 ou 2010, se eu não me engano. E levou um tempo até concluir, porque era um filme que corria sempre ali paralelo aos meus projetos que iam acontecendo de comédia, por se tratar um drama muito, muito denso e um drama com uma estética muito apurada, um filme que diferencia muito do que eu tenho feito até então, pela própria questão das histórias. Então ele encontrou um caminho mais demorado, mas está concluído. Ele fala de pintura, ele fala desse universo da arte, do questionamento o que é arte e o que não é arte, é uma questão meramente abstrata, né? A relação de valores da arte, de como mensurar valor à arte, e todo o universo também que corre em relação a esse submundo das artes, que são as falsificações. E é um filme que é protagonizado pelo Chico Dias, Maria Fernanda Cândido, e estreando a Samantha Miller, que é uma atriz, que é o primeiro filme dela, com grandes atores lá de Lisboa, nós rodamos em Lisboa a maior parte do filme, de Cabo Verde. Então é um filme falado com o nosso gostoso português de vários lugares. Ele tem essa melodia linguística das nossas variações da nossa língua mãe, né? E o filme está pronto, estou esperando agora só um momento mais propício de um melhor alinhamento do mundo em relação a
a gente conseguir ter as pessoas com confiança para voltarem aos cinemas de forma segura, né? Porque a pandemia ainda está aí, então eu quero segurar o máximo possível para que ele Pandora possa... Filmes, Raul? É Pandora? É a Pandora Filmes, a distribuidora, e estamos assim estudando o momento melhor para o filme. Eu também, eu acho que ele pode ter também um caminho nos festivais, mas eu queria muito que fosse quando os festivais fossem presenciais. Eu não tenho inscrito o filme nos festivais, porque como está tudo online, eu acho... Eu sou muito careta para certas coisas. Eu acho que festival tem que ser presencial, tem que ser com essa relação com o público, tem que ser com a relação com os profissionais de cinema, de crítica, todos presentes no mesmo ambiente, vendo o filme da sua forma, de uma tela grande, para que possa ser discutido e não arremessado assim online. Esse é meu pensamento careta de festival, tá? E assim eu estou mantendo esse pensamento para quando o mundo tiver possível dos festivais voltarem, tentar escrever os filmes para ver se ele faz uma trajetória por esse caminho. Mas está pronto, o filme está pronto, aguardando esse momento que eu espero que possa ser também num período onde eu tenho uma agenda livre para, em paralelo a isso, fazer uma exposição dos meus quadros, dos quadros que estão no filme de outros artistas. Tem quadros do Valber Benavides, tem quadros de artistas lá de Portugal, e eu queria muito poder expor isso em paralelo ao lançamento do filme. Talvez, né, Raul, explorando essa questão geográfica, né, do filme, né, narrativa, talvez, assim, possa até ter algum tipo de mercado, né, de colocar o filme em Portugal também, né, colocar o filme em Cabo Verde, né, procurar festivais desses países, né, para que possam dialogar com o filme também, né? Não apenas o cenário do filme, como você falou, né? Ter essa... Como todos falamos português, né? Independente do país, talvez possa ser até um caminho para chamar a atenção do Brasil para esse filme. O que é que você acha? É Vermelho e Moneta que a gente está falando, gente. Vermelho e Moneta. Pode ser. Eu acho que o filme tem várias pautas interessantes. Uma delas é falar de arte, porque existe uma quantidade de filmes produzidos sobre esse assunto, e existe um público que gosta muito. Eu sou um deles, mas eu sinto pela quantidade de filmes que são feitos e a qualidade desses filmes que existe um perfil ali que é ávido por esses conteúdos. Se você olhar nas plataformas, tem vários filmes de arte, muitos documentários, então é um assunto sempre vivo, pulsante e instigante. E o filme aborda isso com muita conhecimento de causa, porque eu sou um grande estudioso de arte, eu leio muito de arte, eu trabalho vivo para ter dinheiro para visitar museus, para comprar livros de pintura, para ler sobre pintura, para poder pintar. Então, assim, tem um aprofundamento no assunto que esse filme aborda. Se você mostrar para o curador do Louvre, ele vai ver, rapaz, esse filme foi bem estudado. Quem escreveu esse filme sabe do que está falando. Se você mostrar para um artista plástico, ele vai se identificar. Se você mostrar para um falsificador de arte, ele vai olhar, rapaz, esse filme está bem embasado. Então, ele toca em todos os assuntos que se referem à arte com muita propriedade. Então, eu acredito que ele pode ter também uma trajetória bem interessante nos streams das plataformas do mundo inteiro. Esse é o que eu espero. Assim, eu quero poder falar para o público de arte desse universo com muita propriedade, mas também é uma história muito envolvente. Qualquer pessoa que viu minhas comédias pode muito se emocionar muito vendo esse filme. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acredito que ele também pode atrair a curiosidade do público que fidelizou com a gente na comédia, mas de abrir o olhar para ver um outro universo que eu faço com muito carinho, que é a pintura. Inclusive, Raul, eu lembro também que você até meio que documentou isso. Você passou uma temporada fora, né? Em Paris. Teve uma outra cidade também que você ficou um tempo. Antes mesmo de entrar no set, né? Você já, obviamente, já tinha esse projeto. Esse projeto vai vir sendo maturado há um tempo, né? Como você falou. A gente sabe que é um projeto, digamos, do seu coração, né? Mas que você, antes de entrar no set, você passou uma temporada, acho que 30, 40 dias fora, e todo dia indo para museu, todo dia indo para galeria de arte. Lembro demais disso aí, você meio que documentou isso, tá no seu Instagram, foi isso? Foi uma imersão que eu fiz muito grande para... O ambiente, ele induz muito a você
instigar as ideias, né? Então eu fui para Paris para fazer o último tratamento do roteiro, escrevendo nos cafés, onde naquele café eu sabia que Modigliani já tinha ido, eu sabia que grandes marchands de arte também estiveram ali. Passei muito tempo escrevendo nos cafés de Montmartre, porque eu sabia que estava perto ali do berço da história da arte moderna. Fui escrever uma semana em Alvers, Suarez, que é a cidade que Van Gogh pintou seus últimos quadros e morreu lá. Passei uma semana escrevendo, fazendo todo o percurso, tudo que Van Gogh viu está lá preservado. Tudo. Então foi toda uma imersão de você ter que, por outras formas transcendentais, até conversar com essas pessoas, com essas figuras que transformaram a arte. Então foi muito inspirador e isso agregou muito a esse meu último olhar para a pintura, para a construção do personagem que a gente ia representar, para trabalhar também a relação desse personagem feito pelo Chico Dias. Né? Quanto mais eu via as mesmas coisas que os pintores viam, quanto mais eu entendi, estava no ambiente que eles frequentaram e conseguia meio fazer uma meia-noite em Paris e fazer essa regressão, isso foi crucial para meu último tratamento do roteiro e meu entendimento do filme que ia fazer. É interessante também pontuar que o Chico Dias, que é seu protagonista no Vermelho Monet, né? Ele foi um pintor completamente ensandecido no Cine Hollywood 2, né? Exatamente, Então, assim, tem essa... Ele fez o Vergóis, que ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante da Academia Brasileira de Cinema pelo aquele personagem, o Vergóis, que é uma referência a Van Gogh. E foi para mim ali um grande laboratório já. Velho Góes, é o Van Gogh cearense, hein? Eu tinha o Chico Dias em mente para esse personagem Vermelho Monet, mas ainda era segredo de Estado, era coisa do meu coração. E aí eu criei aquela cena que não existia aquele personagem, escrevi no último momento do roteiro para fazer esse experimento. Então foi como se fosse uma audição dentro do próprio filme que o Chico estava fazendo e não sabia. E que dessa audição ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante da Academia Brasileira de Cinema. Isso foi muito legal. Uma audição que você não sabia que estava fazendo, mas entenda. E que se trata de um filme com uma narrativa metalinguística do cinema. Dentro do Cine Hollywood 2, você está fazendo um filme e, ao mesmo tempo, você está fazendo, digamos assim, um teste com o Chico Dias para o seu próximo filme. É uma loucura absurda, né? Tipo, se você pensar nisso... Sem ele saber. Sem ele saber. Né? Que era um pintor maluco, um pintor que se alimentava de luz e abacatada. Isso. Esse era o pintor do que o Vergóis, que era o Vergóis, né? Do Cine Hollywood 2. Tinha ali, o que eu estava buscando era ver o Chico Dias imerso nesse universo da pintura, que ele é um grande pintor. O Chico Dias é um grande pintor. A obra dele é uma coisa incrível. Se você olhar no Instagram, ele é um pintor assim, espetacular. Mas eu queria vê-lo assim, em ação como esse pintor naquele universo, com uma pitada de loucura, porque o personagem do Vermelho Monet é um cara que está num momento muito conturbado da sua vida, né? Então, através da comédia ali, tanto é que a comédia do Chico Dias naquele personagem no Cine Hollywood 2 é uma comédia que ela tem notas baixíssimas de intensidade. É como se fosse ali, quando você vê Daniel Day-Lewis fazendo drama, ele consegue atingir notas altas, executando assim um minimalismo. Uhum. E o que eu estava buscando nesse personagem do Vergóis era alcançar a comédia com esse minimalismo. Então, se você olhar a cena principal do filme, toda a cena acontece num tom baixinho, contido, e a galera morria de rir pela loucura que era o personagem. Eu vi isso no cinema. Então, opa, achei um caminho da audição que eu estou buscando, eu tenho uma coisa ali, eu só preciso agora encontrar essa dose de loucura desse personagem transposto para o drama, porque a linha é bem sutil. Uhum. E deu certo minha audição. O Chico está maravilhoso no filme. Também. A gente passou um pouco aqui falando sobre streaming, eu queria só até te dar a dica, não sei se você já assistiu, tem um filme argentino chamado Minha Obra-Prima, que é um filme argentino também sobre o mundo da obra de arte. Já viu, né? É muito sensacional. Muito sensacional, né? E ele, assim, ele é tão bem escrito, mas quando você vai olhar, o irmão do diretor é o diretor, é o presidente da academia, do Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Então, quando eu vi a profundidade que aquele filme falava, opa, tem alguém com a mão muito firme, conhecedor nessa história.
Quando eu fui pesquisar, tá explicado. Ele sabe do que está falando, né? Para quem não viu ainda, e o pessoal que está assistindo o programa, o filme está disponível na Netflix, um filme argentino, a comédia chama-se Minha Obra-Prima. E falando de Netflix e streaming, Raul, eu queria que você falasse, antes de falar de um filme de Quixeramobim, eu queria que você falasse sobre uma produção sua que bombou absurdamente, que foi citada até por New York Times, que é Cabras da Peste, que é uma comédia policial que recicla, na minha visão, A Hora do Rush, Máquina Mortífera e um Tira da Pesada, que você quiser aproveitar até o Hit It On, né? A música, tema do Tira da Pesada, Hit It On, ficou Calor do Cão. Fala um pouco do Cabras da Peste, por favor. O Cabras da Peste é um projeto que começou lá atrás com a Maíra Lucas, que é parceira de vários projetos meus, da Glass Entretenimento, e era um projeto do Vitor Brandt, que é o diretor do filme. Então, esse projeto lá atrás, quando surgiu, ainda de forma embrionária, a Maíra chegou para mim, cara, vamos avançar com esse projeto. Quando eu li, opa, tem uma história maravilhosa aqui, vamos junto nesse negócio. E daí a gente começou a desenvolver, e o projeto foi avançando, e chegou um momento que ele se financiou. Pô, o filme existe, vai acontecer, né? E aí trabalhamos muito para lapidar o último tratamento do roteiro e trabalhamos muito nas cenas de coreografia, de ação, para poder inserir todos esses elementos e oferecer para o Vitor, o diretor, toda essa dinâmica, essa ação que a gente trazia, eu e Edmilson, dos nossos filmes, para enriquecer esses personagens. E né? Que dupla, né? Então, Edmilson Filho e Matheus Nartegali, que dupla! Exatamente. E é o Matheus voltando à comédia desde o Alto da Compadecida, né? Então, foi uma dupla muito certeira que a gente afinou muito no Cine Hollywood. Então, a gente já trouxe essa quinta do Cine Hollywood da primeira temporada da série para o filme. E foi muito certeiro. Acho que a mão do Vitor, que dirigiu o filme, foi muito preciosa em relação a tudo. A esse elenco, o Falcão como esse deputado... não quero dar spoiler, mas o deputado é o Falcão, um outro olhar do Falcão, que vocês vão se surpreender. E o filme, quando a gente viu o filme pronto... Porque de tanto a gente vê corte, às vezes você começa a se perder. Será que tá mesmo bacana e tudo? Mas aí teve um momento que eu me desprendi da pós, fui filmar o Vermelho Monet, distanciei e depois vi o filme já no seu... Não de nada para ficar pronto. Quando eu assisti, disse, rapaz, vai ser um sucesso medonho. Onde botar vai ser um sucesso medonho. E aí, por conta da pandemia, o filme estava ali... meio à deriva. Foi quando a Netflix entrou no projeto como um original. E aí, quando a gente teve a primeira reunião com todos os cabeção da Netflix para falar do lançamento e tudo, eu falei uma coisa para eles assim, olha só, cara, em menos de 24 horas esse filme vai ser em primeiro lugar na Netflix. Aí, porra, se ficar pontuando entre os melhores ali, já seria ótimo. Rapaz, esqueça esse negócio. Vai ser um sucesso medonho. Rapaz, como é que tu sabe? Rapaz, porque eu sei, macho. Não tem como olhar um negócio daquele, não saber que ia ser um sucesso medonho, não. E ficou 8 dias seguidos, primeiro lugar geral da Netflix. Que isso é raríssimo, é muito difícil. Porque a competitividade é muito grande, é muito filme novo entrando o tempo inteiro. E ficou entre os 10 em vários países também. Então isso implica, assim, que o filme realmente foi um... Nos Estados Unidos ele chama Got the Goat. Get the goat. Get the goat, né? Pega a cabra, né? Pega a cabra, pega o bode. Pega o bode. Pega a cabra. A cabra, mano. Get the goat. E aí, assim, ele foi citado, né, em listas de filmes que vocês precisam descobrir. No New York Times teve outra também. Foram duas citações. Teve no New York Times, depois no Washington Post. Washington Post, isso. Duas citações excelentes, né? E você pode falar, vai ter continuação, claro, né? Claro que vai ter continuação. Rapaz, da minha parte, da produtora e do que é possível, eu gostaria que sim. Mas a continuação é uma coisa tão complexa que envolve tanto esforço logístico e também tantas questões de agendas e até mesmo contratuais, porque por mais que você possa ter o desejo de fazer, pode ser que quando você queira, um não pode, e quando um pode, o outro não pode. Então, assim, é um alinhamento de planetas para conseguir fazer. Esperamos que sim, mas não é uma missão fácil. Tá. Raul, eu quero finalizar a nossa conversa. Você fale um pouquinho, só para dar aquele gostinho a galera,
que vem por aí, Bem-vindo a Quixeramobim, tá? 1 minuto para você falar de Bem-vindo a Quixeramobim, o seu próximo filme de comédia que todo mundo está esperando. É uma comédia, uma inversão de valores, né? Onde normalmente nós vemos muitos filmes onde os nordestinos saem numa saga, numa aventura para São Paulo para tentar a sorte e se estrepa. Nesse caso é o contrário. É uma menina muito rica do Sudeste que se arromba todinha, do primeiro ao quinto, fica mais lisa que emoção encebada e descobre que acha que tem uma herança medonha aqui no Ceará e vem para cá. Então, é uma comédia de erros, de choques culturais, sociais, econômicos, desse encontro desses dois mundos que se chocam e se complementam e se descobrem. Então, é um filme muito gostoso, foi muito divertido fazer, apesar de eu ter feito durante a pandemia sobre todos os cuidados extremamente severos dos protocolos de segurança, conseguimos ultrapassar isso tudo sem ter nenhum caso. Graças a Deus, o filme também já está em pós-produção. E um elenco incrível, Mônica Fradique, Edmilson Filho, Haroldo Guimarães, Falcão, Carri Costa. É um elenco muito precioso. Valéria, nossa Rosicléa, uma grande personagem. Vocês vão se surpreender com a Rosicléa como atriz, descaracterizada da figura de Rosicléa, mas a grande atriz que ela é. Então é um filme que eu espero poder lançar quando os cinemas já estivermos todos livres da pandemia e poder lotar as salas, que eu tenho certeza que quando está na tela, a galera vai curtir muito. É isso aí, pessoal. Halder falou agora de Bem-vindo a Quixeramobim, o próximo filme dele que deve estrear nos cinemas. Halder, muito obrigado por ter participado da estreia do Clube Cinema, né? Eu só tenho a agradecer aqui a TVC, né? No papel da nossa presidente, a Moema, por ter aberto esse espaço aqui para o cinema cearense, né? Que a gente possa comentar, não só o cinema cearense, mas todo o cinema, mas a gente possa dar um foco aí no cinema cearense e conversar com nossos amigos aqui do Ceará, como você. Muito obrigado pela presença, Halder. Mais uma conversa que a gente teve, mais uma comédia que a gente teve aí, dessa vez aqui na TVC. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos da TVC, sempre um prazer estar com vocês e à disposição, é só chamar. Valeu. Muito obrigado, eu sou Daniel Herculano, você esteve assistindo Clube Cinema aqui na TVC, o seu encontro semanal com a sétima arte. Esse programa tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil. Acesse clubebox.com ou Instagram, @clubeboxbrasil. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana.